Boa noite, meu nome é William. Nesse vídeo eu vou explicar e demonstrar como é que funciona o ataque a redes locais chamado ARP Spoof. O objetivo desse vídeo é concluir um trabalho proposto pelo professor Mauro Mendes, de Arquitetura do TCP/IP Avançado, do curso de pós-graduação em Administração em Redes, Administração e Segurança de Redes, ok? Então vamos, no decorrer desse curso, ver como é que funciona o protocolo ARP e como funciona esse ataque. Então, o protocolo ARP, né? Vou falar um pouco sobre esse protocolo, certo? É um protocolo bem básico, parecido com o protocolo DNS, certo? A principal função desse protocolo é fazer o mapeamento de endereços IP ao endereço MAC, certo? Dos hosts, dos dispositivos de rede, certo? Esse protocolo, ele é um protocolo bastante falho, devido em nenhum momento a haver algum tipo de autenticação, certo? E vou mostrar aqui como é que mais ou menos ele entra em cena na comunicação entre dois hosts, certo? Dois dispositivos na rede, certo? Então aqui nessa ilustração eu tenho aqui uma máquina X, certo? E essa máquina X, ela quer se comunicar através da rede com a máquina Z, certo? Tendo em vista que até o momento a máquina X não conhece o endereço físico da máquina Z, para que elas duas possam estabelecer uma comunicação, certo? Porque em rede local, os dispositivos na rede, certo? Ele se comunicam através do endereço físico, o endereço do hardware, conhecido como MAC, certo? Que é o controle de acesso ao meio. Então, para que a máquina X possa se comunicar com a máquina Z, né, ela precisa saber esse endereço, para que o protocolo possa, através do enlace de dados, chegar até a máquina Z, certo? Mas como ele consegue saber, como é que ele vai conseguir saber qual é o endereço físico dessa máquina, certo? Porque como ele quer transmitir dados para a máquina Z, de antemão no pacote a ser enviado vai ter o endereço de IP destino, o endereço IP de origem e o endereço físico de origem. E nesse pacote esses dados foram recolhidos da própria máquina origem, né? O endereço IP da máquina de origem, o endereço MAC de origem e para onde ele quer se comunicar, né? Para qual IP. Então isso aí é dito no pacote de origem. Então como é que ele vai descobrir qual é o endereço MAC dessa máquina? No próximo slide aqui, eu tenho uma ilustração mais ou menos que mostra como isso funciona, certo? O endereço, esse computador, certo? Eu estou demonstrando aqui com um computador, mas isso pode ser feito com roteadores, esse processo pode ser feito com smartphones, tablets, certo? Aí eu estou demonstrando com um computador aqui, mas na frente eu vou demonstrar o ataque usando um smartphone, por exemplo. Certo? Então esse computador que tem o IP 192.168.0.1 e esse endereço esse endereço físico, ele quer se comunicar com essa máquina 192.168.0.3. Só que até o momento, como é a primeira vez que ele quer se comunicar com ela, ele não possui em seu cache o endereço físico dessa máquina. Então ele precisa descobrir esse endereço. Como é que é feita essa descoberta? A máquina origem, ela envia um pacote broadcast com informações ARP request, né, para toda a rede, certo? Perguntando quem é a máquina 192.168.0.3. Então, os computadores que vão receber essas informações e o computador que possui o IP 192.168.0.3, ele vai retornar esse ARP request com um ARP replay, informando que ele é o endereço IP 192.168.0.3 e mandando assim o seu endereço MAC. Então, a partir desse momento, quando o computador 192.168.0.1 recebe o ARP replay, ele armazena em um arquivo dentro da máquina
que nós conhecemos como cache sharp, essas informações, o mapeamento do IP, o mapeamento do IP para o endereço MAC, dizendo que esse IP pertence a esse endereço MAC, e assim vice-versa, esse MAC pertence a esse IP. Certo? Então isso é o cache sharp, e é através desse processo que uma máquina origem consegue descobrir o endereço MAC de uma máquina destino. E note que nenhum desse processo aqui foi falado em autenticação. Certo? Foi apenas uma requisição em broadcast, né? Ou seja, para todas as máquinas. E quem for a máquina solicitada, vai responder o ARP Replay. Ok? Entendemos aqui como é que funciona mais ou menos o protocolo ARP, né? Então ele fez aqui, ele pegou aqui o IP de destino, conseguiu buscar e armazenar dentro da tabela ARP do computador origem essa informação, esse mapeamento entre o endereço IP com o endereço MAC. Então esse cache ARP ele serve para toda vida que a máquina 01 fosse comunicar com 03, ele não enviar esse ARP request em broadcast para todas as máquinas, para evitar o consumo desnecessário do recurso de rede. Então ele já pega essas informações e joga dentro desse cache da máquina origem, para facilitar na hora que for transmitir mais dados. Então, como já sabemos como é que funciona o protocolo ARP, podemos passar para o ataque propriamente dito. Né? Vou explicar aqui como é que funciona o ataque ARP Spoof, certo? Que consiste em uma terceira máquina, no caso aqui é uma máquina atacante na rede local, certo? Que vai enviar pacotes ARP Replay à máquina em que se deseja envenenar o cache ARP. O que é esse ato de envenenar o cache ARP? Nada mais é do que informar para ela que o determinado IP na verdade possui o endereço MAC do atacante, fazendo com que esse computador, ao se comunicar com máquina com IP, por exemplo, esse IP aqui 10.104, ele envie primeiramente os dados a essa máquina aqui, porque ele envia o pacote ARP Replay para essa máquina, informando que o endereço MAC dele é o endereço IP 10.104. Então aqui ele envia o pacote com essas informações para que seja mapeado na tabela ARP dele. Então ele está dizendo aqui que o IP 10.104 na verdade é o endereço MAC, que é o endereço MAC dele. Então essa máquina vai registrar em seu cache essas informações. Então quando ele for enviar, toda vida que ele for enviar um pacote direcionado à máquina 10.104, ele vai enviar para a máquina 10.103, porque em seu cache ARP, na verdade, está mapeado dessa maneira. Então, mas como é que ele consegue receber as informações de volta da requisição? Então, para que o ataque possa ser bem sucedido, essa máquina atacante também envia pacote ARP Replay à máquina destino, certo? Informando a mesma coisa, sendo inverso. Então ele vai dizer para essa máquina destino que o pacote, que a máquina 10.102 é o endereço MAC dele. Então ele vai ficar aqui no meio da comunicação. Então as informações que forem solicitadas para essa máquina aqui vai ter esse sentido que vai passar primeiro pela máquina. Ele vai passar primeiro pela máquina atacante. A máquina atacante vai receber essas informações e vai repassar a máquina servidor aqui. Então esse servidor vai responder, essa informação vai passar pela máquina atacante e vai ser direcionada à máquina cliente. Né? Para que esse processo seja feito, né, a máquina atacante aqui tem que ter o roteamento global ativado. Certo? Então, vou mostrar aqui como é que funciona, mais ou menos. Onde é que está essa tabela ARP, certo? E como é que é feito esse envenenamento de cache
pela máquina atacante. Certo? Então, vou fazer aqui na prática o ataque ARP Spoof, né? Como é que funciona? Eu vou aqui nessa máquina Windows, certo? Verificar aqui o cache ARP dessa máquina. Então, aqui no prompt de comando, se eu digitar o comando ARP-A, ele vai me mostrar aqui a tabela ARP dessa máquina, certo? Note que aqui tem alguns endereços IPs e do outro lado o endereço físico e o tipo desse mapeamento. Então, aqui ele está dizendo, essa máquina que conhece o endereço 92.168.11.1 está mapeado para esse endereço físico, que é o endereço físico do roteador, certo? E assim tem outras máquinas mapeadas, certo? Então, o que é que vai ser feito? Como aqui no slide, essa máquina atacante aqui vai enviar um pacote ARP replay modificado, dizendo que, no caso aqui, o endereço IP 192.168.11.1 possui endereço físico. No caso, vai ser o endereço físico do atacante. Para quando ele for enviar a informação que for sair pela rede, essa informação vai passar primeiramente pelo atacante e depois redirecionado ao roteador. E ele também vai fazer esse mesmo ataque ao cache ARP do roteador. Ele vai dizer para o roteador que a máquina cliente possui o endereço MAC dele, assim enganando os dois dispositivos, fazendo com que o tráfego da rede passe pelo atacante antes de ser enviado para o destino. Então vamos fazer isso aqui na prática, certo? Estou usando aqui uma máquina Kali Linux para fazer esse procedimento. Então, vou aqui colocar a senha. Pronto, temos aqui. A primeira coisa que devemos fazer é ativar o roteamento global desta máquina, para que os pacotes possam trafegar por ela e ser reencaminhado. Então, vamos verificar aqui o arquivo que faz com que esse processo seja feito, né? Então, o arquivo fica neste local aqui. O comando cat serve para visualizar o arquivo, né? Então ele está no proc /sys /net /ipv4 /ip_forward. Então, note que o arquivo ele possui 0, ele está com valor 0. Isso quer dizer que não está ativado o roteamento global. Para ativar, vamos modificar esse arquivo, o valor desse arquivo para 1. Então, vou dar um eco 1 para o arquivo localizado no proc /sys /net /ipv4 /ip_forward, certo? Vamos verificar aqui de novo como é que está o arquivo e o roteamento global já está ativado. Então, agora nesse momento eu vou enviar os pacotes ARP Replay para a máquina alvo, no caso a máquina que vai ser atacada, dizendo para ela que eu sou no caso a máquina destino que ele vai acessar. Como eu vou fazer um teste que vai sair pela internet, certo? Eu vou acessar uma página que o ataque que eu vou fazer, eu vou capturar uma senha de uma página que utiliza o protocolo HTTP. Então eu vou estar no meio da conexão. Então, como ele vai sair pela rede externa, eu tenho que dizer para a máquina que vai fazer o acesso que eu sou roteador, para ele poder mandar a requisição para mim e depois eu enviar para ele de volta. Então vou envenenar aqui o cache ARP do roteador e da máquina alvo. No caso, vou ter como alvo tanto a máquina que vai solicitar a página, como o roteador que vai mandar a página para ele, certo? Então aqui eu vou fazer comando ARP spoof -i para indicar a interface de rede que eu estou usando,
como eu estou utilizando a rede wireless, eu tenho que dizer qual a minha interface que eu estou usando. No meu caso aqui é o WLAN 0, né? E digo quem é o meu alvo, né? Então o meu alvo vai ser essa máquina Windows, que é a máquina que está hospedando aqui a minha máquina virtual, né? Essa máquina aqui é 192.168.11.6, né? Essa informação de IP eu posso estar utilizando o comando Discovery Network, o Nmap, para estar mapeando esse endereço aqui, certo? Para estar buscando eles na rede local. Mas como eu estou tendo acesso à máquina, eu estou verificando aqui. Então eu vou colocar aqui 192.168.11.6 e vou dizer para ela que eu sou a máquina 192.168.11.1, que é o meu roteador, né, o meu gateway. Para não poder abrir outra tela e colocar esse mesmo comando invertendo o IP alvo para o IP que eu quero espufar, no caso eu teria que abrir uma outra tela dessa e trocar somente os IPs aqui. Eu coloco o "-R" entre os dois IPs, né? Então estou fazendo vice-versa aqui. Então, a partir desse momento aqui ele vai dizer, né? Tá mandando aqui pacotes ARP Replay a esse IP, dizendo que eu sou esse, e dizendo, tá mandando pacote ARP Replay dizendo para a máquina 6, dizendo que eu sou a máquina 1, e da máquina 1 dizendo que eu sou a máquina 6. Certo? Então vou abrir o Wireshark aqui para poder capturar esse tráfego. Abrir o Wireshark. Que esse erro aqui ele dá porque eu estou utilizando um arquivo, um usuário administrador, certo? Eu não aconselho fazer isso. Vou escolher aqui a interface que eu quero capturar os dados e iniciar aqui a captura, certo? Note que logo na primeira captura, ele já está capturando aqui dizendo as informações do ARP Replay, né? Tá pegando aqui dizendo que essa máquina aqui é o protocolo, o endereço MAC da minha placa de rede, na placa de rede do atacante. E a máquina 6 também está recebendo o mesmo endereço MAC. Então vamos aqui na máquina hospedeira acessar um site enquanto o meu Wireshark está capturando o tráfego da rede, porque todo o tráfego que passa pela máquina alvo é transmitida para a minha máquina, para depois ser transmitida para a rede de internet, certo? Estou com a internet um pouco lenta aqui, mas vai dar certo aqui a explicação. Pronto. Certo? Eu separei um site aqui que não utiliza protocolo seguro na autenticação de tela, para demonstrar a captura da senha, certo? Para mostrar o perigo de não usar o protocolo SSL nas páginas HTTP, certo? Então, esse site aqui, certo? Ele é um site que dá acesso a uma intranet, certo? Ele precisa de um login, que o login no caso aqui, o usuário é o CPF e uma senha. Certo? Note que o protocolo utilizado ele não é um protocolo seguro, ou seja, é um protocolo HTTP. Certo? Então as informações que eu vou colocar aqui não é a informação, não é o login correto, só apenas para demonstração. Eu vou colocar aqui o CPF, né? Como é para demonstração, eu vou colocar o CPF tudo 9 e a senha, eu vou digitar aqui uma senha que seria a senha correta
no caso se fosse uma captura real, certo? Como é uma demonstração, eu vou colocar qualquer senha aqui, vou colocar o nome senha. Então eu vou mandar acessar. Pronto. Então o que deu erro porque foi só uma demonstração, né? Na verdade eu não sei aqui essa autenticação, mas se eu tivesse logado na mesma rede de uma pessoa que possui esse usuário, essa senha, eu estaria no caso capturando através do Wireshark todo esse tráfego, certo? Então eu vou mandar parar aqui a captura e vou analisar aqui esses pacotes, certo? Então aqui eu já sei o que é que me interessa, no caso é o pacote, é o protocolo HTTP, né? E daí eu vou começar a analisar esses dados, certo? Capturados. Então note aqui que a máquina origem, a máquina alvo que eu envenenei o cache ARP dela, né, o 92.168.0.1. Estou aqui vendo todo os dados, todo o conteúdo que ela estava acessando, certo? E aqui é só eu procurar o momento em que ele digitou a senha, no caso nesse pacote número 2441, certo? Ele possui aqui uma página index.php/login, que provavelmente é aquela página que foi digitado o usuário e a senha, certo? Então eu vou aqui na página do formulário, abrindo aqui essa página, essa abazinha, note que eu consegui capturar o login e a senha que eu digitei lá no formulário. Então veja que todo o tráfego foi passado pela minha máquina e foi redirecionado ao gateway. E o gateway respondeu, mandou para a minha máquina e foi redirecionado à máquina alvo. Então a técnica ARP Spoof é exatamente a forma com que você pode enganar a máquina alvo, informando a ela que você é determinada máquina através de envio de ARP replay forjado, né? ARP replay modificado. Então a falha que eu queria informar era justamente essa, que não possui nenhuma forma de autenticação. É só enviar o pacote para a máquina, direcionado à máquina, que ela vai trocar lá. Vamos ver como foi que ficou aqui a tabela ARP dessa máquina, que está sendo envenenada, né? Se eu digitar aqui um ARP-A, note que o IP da minha máquina está mapeado agora da máquina atacante, está mapeado aqui, certo? Com o endereço MAC 10 CC 20 1D 953D, certo? E se você reparar e dar uma olhada aqui no endereço MAC da máquina 192.168.11.1, ela possui o mesmo endereço MAC da máquina atacante, confundindo assim a conexão e fazendo com que essa máquina envie os dados para esse IP, certo? Na hora da saída do gateway. Então, espero que eu tenha concluído o objetivo, né, de mostrar como é que funciona o ataque, mostrar como essa tabela ARP ela pode ser modificada, né, através de um software capaz de mandar ARP replay, e mostrando também que não é obrigatoriamente ter um ARP request para a máquina aceitar um ARP replay, certo? Essa técnica ela é utilizada para muitas outras técnicas de man in the middle, né? Uma técnica homem no meio, onde consiste em o atacante ficar no meio da conexão, como foi mostrado aqui, e capturar os dados, certo? Eu fiz essa demonstração com o protocolo HTTP devido a ser um protocolo falho, que não exige uma criptografia para transmitir os dados, certo? Mas existe uma falha
que podemos utilizar a técnica ARP Spoof com mais a técnica de SSL Strip, que tem como a gente capturar informações criptografadas, também utilizando técnica de Mendemiro. Né? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e que eu tenha concluído o objetivo proposto pelo professor Mauro.